dia. Eu agradeço à comissão organizadora pelo convite que nos foi feito para darmos continuidade, porque desde a primeira vez falamos aqui sobre a educação do espírito nos pacientes portadores de diabetes. Muitos aqui estão recordados, trouxemos uma proposta dizendo que antes do diabetes estar no pâncreas, o diabetes está no espírito, no sentimento doentio que nós classificamos como a indisciplina. Dando continuidade a essa mesma visão do paciente no consultório, nós procuramos trabalhar com o paciente de hipertireoidismo, na sua evangelização, na sua educação espiritual. Esse paciente, dentro do universo do hipertireoidismo, somente os pacientes com a chamada doença de Baslow-Graves e a tireoidite de Hashimoto, que pode provocar o que nós chamamos de Ash-Graves, que é semelhante ao Baslow-Graves. São pacientes que sempre lhes dizem, eles recebem da medicina tradicional, de que eles são nervosos, eles são agitados por causa da sua tireoide. E o paradigma espírita mostra totalmente ao contrário. É o seu espírito que tem dificuldades, que, na linguagem do dia a dia do consultório, que adoeceu a sua tireoide. Eu falo assim, você está queimando a sua tireoide. O hipertireoidismo é mais comum em mulheres, mas Baslow-Graves e Hashimoto é mais comum em mulheres. É uma doença de autoagressão, o sistema imunológico agride a tireoide, e tanto Baslow-Graves quanto tireoidite de Hashimoto são duas pontas extremas de um mesmo processo autoimune. O quadro clínico sempre é um bócio, o crescimento da tireoide, e esse paciente apresenta um cortejo enorme de sintomas: taquicardia, perda de peso, muito calor, muita sudorese, agitação, nervosismo. E esse nervosismo, essa angústia, essas explosões de raiva fazem com que ele faça uma semeadura de tudo isso durante uma boa parte da sua vida. E se a gente não educar esse paciente, ele sempre terá a tireoide, já que a tireoide pode ser um escudo, ele sempre terá a tireoide como escudo na sua vida. Falou, não, eu agredi você, eu sou assim, eu sou intolerante, eu sou isso por causa da minha tireoide. E ele deve ser educado para que ele não continue achando que a sua tireoide é que fez tudo isso. E simplesmente ele é que destruiu a sua tireoide. Eu falo, a senhora já destruiu a tireoide e agora vai destruir o que mais? Qual é o próximo órgão que será destruído? Esse paciente entra para o tratamento clássico, tratamento normal. O rapaz da rádio agora me perguntava se nós temos um outro tratamento. Não, o tratamento clássico da medicina, da endocrinologia, é as drogas antitireoideias, ou depois, não dando resultado, o iodo 131, que é uma dose ablativa de tireoide, e a maioria deles vai para o hipotireoidismo, o que é muito fácil de tratar. Hipotireoidismo é muito fácil. Já sei que todo mundo depois vai me fazer a seguinte pergunta: tá bom, hipertireoidismo é intolerância, e hipo, o que é? Da outra vez já me falaram, nós ainda não estamos autorizados a dizer, nós estamos começando a pensar, começando a traçar o perfil do paciente com hipotireoidismo. E em terceiro lugar, a cirurgia dentro do tratamento está proposta principalmente para bócios grandes. Mas isso não resolve os problemas do paciente. Ele, eutireoideu, quer dizer, normal, depois do tratamento clássico, ou com hipotireoidismo, que toma um comprimido por dia e resolve, ele continua com as suas dificuldades. E é aí que o médico tem que ter a visão holística do paciente, ver o ser que está na frente dele, as dificuldades que o fazem sofrer e aqueles que o cercam. Analisar esse espírito, fazer a leitura. Os materialistas, os médicos materialistas já estão dizendo que nós temos que fazer a leitura da alma. Isso é um linguajar de médico materialista, pessoal. Nós não estamos sendo muito pioneiros, não. Nós não estamos fazendo a leitura
do espírito dos nossos pacientes, como já deveríamos há décadas. E nós identificamos nele um paciente intolerante, mas ninguém se acha intolerante, ninguém se sabe intolerante. Eu vou ver os meus defeitos, nós temos uma facilidade enorme para maquiar e mascarar os nossos defeitos. Então, ele intolerante não se sabe intolerante. Então, eu ajudo ele, eu falo assim, a senhora não não é perfeccionista, a senhora não gosta de trabalhar demais, das coisas tudo certinha, tudo no seu lugar, a senhora é capaz de abrir a gaveta das suas roupas íntimas no escuro e achar a roupa que a senhora quer com o cheirinho que a senhora gosta, do jeito, eu sou assim. A senhora não gosta de tudo no lugar certo, a senhora não é daquela que entra em casa e passa o dedo assim no primeiro móvel e fala, fulana, que é a empregada, coitada, eu sou. Por quê? Porque eu acho que eu tenho direito. Ela se acha no direito de ser extremamente exigente, extremamente tolerante se tiver um pozinho naquele móvel. A senhora tem facilidade para se perdoar, para se desculpar? Tá. Desculpe. Eu estava achando que estava dando um ruído estranho. A senhora tem dificuldade para se entender, para se perdoar? A senhora tem dificuldade para se tolerar? No texto do dia da senhora, uma vírgula errada estraga o dia. Eu tenho uma paciente que fala assim, eu tenho uma dificuldade enorme com meu marido. No dia que eu não piso no pescoço dele, no café da manhã, eu não me sinto feliz. Eu falei, então a senhora já resolve cedo. 7 horas da manhã eu já resolvo o meu problema. Eu piso no pescoço dele, pronto, está resolvido. Então essa intolerância que a senhora tem, nós só damos o que temos. A gente não pode doar o que a gente não tem sobrando. Então, se eu sou intolerante e exigente comigo, eu vou doar intolerância e exigência. Então, a partir de ser intolerante e exigente comigo mesmo, eu passo a ser intolerante e exigente com aqueles que me rodeiam, com aqueles que me cercam, que é exatamente isso que acontece com a paciente do hipertireoidismo. No livro Lucas, Médico de Homens e de Almas, vocês vão achar um texto que a autora diz que é de Lucas, de que ele descrevendo um hipertireoidismo, não usa esse termo porque não sabia o que era, mas ele descreve a personalidade de um ex-senador romano, mostrando ali a sua arrogância, mostrando a personalidade do arrogante, do intolerante, do exigente, para depois falar daquele volume no pescoço, daquela taquicardia, daquele olho saltado, daquela sudorese, daquela explosão, daquele homem colérico. Mas a descrição que está em Lucas, o médico de homens e de almas, é perfeita até os dias de hoje, de como que é a personalidade. E nós perdemos esse paradigma. Se lá o médico grego tinha essa visão, nós não temos essa visão hoje. Nós somos reducionistas, organicistas, e nós queremos resolver com medicamentos, injeções, cirurgias e doses ablativas, deixando que aquela alma, aquele espírito continue a sofrer em dificuldades. Se esse paciente entender essa proposta, uma boa parte dos pacientes que entendem essa proposta simples, no nível do clínico, no nível do endocrinologista, nós orientamos com leituras. Nós, principalmente, buscamos em Joana de Ângeles para que ele passe a ler. Evidente que antes de Joana de Ângeles, o capítulo 5 do Evangelho, o porquê das dores, bem-aventurados os que sofrem. Então, bem-aventurado é nós médicos que estamos receitando Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós temos a oportunidade de receitar o grande medicamento, aí ela está pensando que vem uma receita daquelas de medicamentos, dessas coisas que estão aí. Não, Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a pergunta é sempre a mesma, mas e aquele que não é espírita, aquele que tem dificuldades? Na dor, as dificuldades desaparecem. No sofrimento e na dor, abre-se as portas para que a gente possa falar. E a gente fala assim, eu não quero transformá-la em espírita. Eu simplesmente quero que a senhora seja cada vez melhor católica, melhor evangélica, melhor o que a senhora quiser. Mas leia o capítulo 5 e depois busque a literatura. E aí a gente receita uma literatura de autoajuda, mas não essa autoajuda comercial que está aí. É baseado geralmente em Joana de Ângeles. A partir daí o paciente começa a transformar-se e a modificar-se.
Se eu percebo que eu não consigo, que eu não tenho bom resultado, eu encaminho lá na nossa cidade e eu tenho a ajuda do Cláudio, que vai falar para vocês. Então, eu resumi aqui a minha parte para que o Cláudio possa mostrar a visão dele, com a experiência que ele tem, porque nós, endocrinologistas ou clínico, nós devemos saber até onde vamos. A partir daí, nós buscamos a ajuda de profissional da área. No fim, se tiver alguma pergunta, eu me coloco à disposição. Cláudio. Bom dia a todos. Ohayou gozaimasu. Guten Morgen. Guten Tag. Das Morgen. Bom dia a todos vocês que me dão a honra de me fazer presente. E da mesma forma, quando nós, em nossa clínica, nós defrontamos com os nossos irmãos que nos buscam ajuda, nós invocamos aos nossos mentores para que nós continuemos nos sentindo útil. E da mesma forma, eu lhes peço, me ajudem, eu vos ajudar. Assim juntos nós chegamos em algum lugar. Literalmente, os nossos jovens hoje ouvem aquilo que nossos pais nos pediam. Antigamente, nossos pais falavam: filho, cheguem cedo. E nós chegávamos tarde. Chegávamos 11h30, meia-noite, 1h. E hoje nossos filhos chegam 5h30, 6h da manhã. São coisas do progresso. E a mesma coisa, outro dia me falaram um teorema, o teorema da vida. Por favor, nada de comparação com o nosso professor ontem que falou do teorema da vida. Mas perguntaram para mim, quem é que nasceu antes, o ovo ou a galinha? Eu questionei muito. Afinal, a galinha, ela não produz o ovo, ela produz o óvulo. Então, se existe o ovo e existe a galinha, o galo deve ter nascido primeiro. Então, nisto tudo, nós vemos que a energia divina faz a vida. A ciência ortodoxa limitou o ser humano. E assim foi Anaxágoras, 500 anos, de 500 a 428 anos antes de Cristo, ele definiu matéria, corpo e mente e alma, ou seja, psique, soma. Ele determinou a dualidade do homem, corpo e matéria. Mas antes ainda, Hipócrates falou em que nós devemos conhecer o homem como um todo. Assim, na área, quando nós nos formamos, fazemos o juramento de Hipócrates. E lá no grego, nós encontramos a timo, a glândula timo, que é o centro energia vital. E temos a tíreos, que é chama da vida. E assim, então, cada ser humano, dependendo da sua índole, do seu caráter, da sua personalidade, ele pode desenvolver determinadas doenças. E assim, eu e Júpiter, estou bem acompanhado, estou no espaço sideral. Júpiter, nós dois fazemos uma dupla. Eu o ajudo e ele me ajuda. E nós nos sentimos úteis aos nossos irmãos. Levar a eles uma forma diferenciada de psicoterapia, que é um processo de evangelização.
porque o processo psicoterápico ortodoxo, convencional, limita o indivíduo, deu a sua hora, até logo você é responsável por você, ou de qualquer outra forma, mas nós, com a nossa formação humanística e com o nosso conhecimento em que o evangelizador nos passou, nós, quando vemos esses nossos irmãos, quaisquer deles que sejam, nós pedimos, me ajude, eu te ajudar. Porque nem todos aqueles que nos procuram têm a evolução de um processo. Então, nós tomamos como exemplo de um universo uma jovem portadora do hipertireoidismo, em que Júpiter nos encaminha, e nós temos o seu histórico antes, durante ou depois, num processo de evangelização. Não é catequese, é evangelizar, é levar o conhecimento dele, da sua própria responsabilidade. Então, vamos ter o seguinte, quando nós falamos de energia, o ser humano, lá Anaxágoras havia colocado, então, que o homem é corpo e mente. E nós, na nossa limitação, vemos que não. O homem é uma santíssima trindade. É energia, corpo, mente e espírito. Quando essas três energias se equilibram, ela tem como fiel a nossa consciência. E a consciência é espiritual. E quando nós colocamos o que é energia? A energia é a forma de movimentar, é o calor, o sexo, o ouvir, o deglutir e ouvir. Isto aí é uma energia física. A energia física psíquica é a sexualidade, a fome, o escutar, o desgustar e olhar. Vemos que ouvir, deglutir e ver, isso é um fenômeno físico. Vê aqueles que têm olhos, mas enxerga de uma forma diferenciada. O olhar em si. E a psíquica? Nós temos a agressividade, a mágoa, o ódio, a ira, o refletir, o julgar e o orgasmo. É diferente daquele mecanismo do sexo, que é somente fazer por fazer. A história do Lavô tá novo. E a energia psíquica espiritual. Meditar, ter fé, ter o perdão, o ódio, o orgasmo e o amor. Veja que há uma separação. Por quê? O processo obsessivo, ele é um caminho de duas voltas. Tanto o nosso corpo pode nos levar a uma obsessão, como o nosso espírito também. Então depende do ambiente onde nós estejamos. Um ambiente umbralino nos leva a isso. E temos a energia espiritual, que é a contemplação, o transcender. E nos contagiou. As nossas irmãs que nos antecederam e colocaram a respeito, fizeram essa catarse com vocês, a música. Vejam só a energia da música. Vocês balançaram, porque vocês ouviam. Aqui nós temos a energia física. Vocês escutaram e se contagiaram, transcenderam. Vocês tiveram a energia, as três energias numa só. A energia física, a psíquica e a espiritual. Então aí praticamente todo o milagre acontece. Ninguém é perfeito. Então, dentro deste processo, vamos rapidamente procurar mostrar a vocês em que a conduta psicoterápica, a técnica terapêutica, a nossa que nós conduzimos, é uma modalidade e forma diferenciada de um aconselhamento em forma humanística para a compreensão do outro, colocando-se no seu lugar. É o processo de empatia. Nós procuramos viver com este irmão que nos busca.
Ou seja, a partir do momento em que Ele busca nós e nós nos transportamos a Ele num estado mental, nós fazemos um corredor, um elo duplo, em que acontece a confiança. Então, enquanto psicoterapeuta, sempre me pergunto, que mensagem representa a sua queixa? O processo da empatia representa a confiança e permitir ao cliente a sua fé na busca da ajuda. Veja, em que ele, quando busca ajuda, ele tem já a sua resposta. Não é nós que damos a ele. É a mesma coisa. Se eu estou com dor de cabeça, e esta dor de cabeça, essa cefaleia, é consequência de meu estômago, eu tomo um analgésico, a dor de cabeça passa. Mas se eu não me alimentar, o efeito do analgésico passa e a dor de cabeça volta. Então, a busca, a resposta está nele mesmo. Então, nós buscamos, nós, enquanto profissional, colocamos na troca de papel para levá-lo à compreensão. O analisar, o criticar, o avaliar, condenar, são conceitos que devem ser convertidos por ponderar, compreender e perdoar. É fácil analisar os outros, é fácil julgar os outros, mas quando o indivíduo se coloca no lugar dele. Então, esta jovem, da qual nós temos como modelo hoje, ela se sentia vítima de tudo, intolerante. Ela guardava o silêncio e se chocava com a mãe na sua intolerância. Em apenas 4 meses, ela perdeu apenas 25 quilos. Ela ia a óbito. Então, a partir do momento em que o paciente regrida, compreendendo a gênese dos fatos e as ações das pessoas envolvidas na sua vida, ela vai perdoar o outro, mas antes ela tem que perdoar a si mesma. A partir do momento em que eu me perdoo, eu perdoo o outro. A partir do momento em que eu me amo profundamente, eu te amo. Eu me amo em você. É fácil falar, querida, eu te amo. Mas falar, querida, eu me amo em você, é diferente. Qual de nós iríamos colocar o outro? Simplesmente eu te amo, eu te gosto. É completamente diferente. Então, esta jovem, ela desenvolveu todo um processo hipertireoide, da qual nós vamos colocar uma fala dela. Não, eu estava na outra sala e ninguém percebeu que eu havia chegado, que eu estava na outra sala. E elas estavam conversando na sala dos professores. Aí quando eu percebi que o assunto em questão era o meu problema de saúde, aí eu fiquei prestando atenção. Coisa que eu nunca tinha feito. Ficar ouvindo a conversa dos outros, aquele dia eu ouvi. Eu fiz questão de ouvir. E o que eu ouvi me magoou ainda mais. Veja bem, ela só se colocava no lugar dela, porque as suas colegas pensavam que ela estava com AIDS e evitavam. E daí houve um momento em que ela conseguiu passar para as colegas de que o fato ela não estava com AIDS. Elas não conseguiam ter a mesma alegria que eu tinha. Porque ela estava alegre, porque ela estava emagrecendo. Estavam todas as professoras reunidas numa sala, numa reunião de grupo de estudos. Aí eu consegui
não explicando o que eu tinha. Eu não queria dar explicação para ninguém. Eu não precisava dar explicação. Eu só estava relatando o que havia acontecido comigo. Porque ela já havia se compreendido. Eu só queria que elas entendessem o meu lado também. Não que eu quisesse provar alguma coisa ali naquela hora. Você não precisava provar nada. Veja, ela perdoou-se, então daí ela perdoava as suas colegas. Era a dúvida que levantava. E eu falei para cada uma delas que elas eram especiais para mim. Muito. Cada uma tinha a sua importância na minha vida, no meu trabalho. Que aquela escola, junto com aquelas professoras e aquelas crianças que eu trabalhava, eram a minha vida, a minha satisfação e a minha felicidade. Então, com esta fala, ela perdoou a si mesma, perdoou a mãe, perdoou o pai, porque a mãe queria que ela emagrecesse, ela mesma não queria. Então, nesta correlação, a partir do momento em que houve esta percepção, ela começou a recuperar seu peso e hoje ela se sente melhor, a autoestima dela evoluiu. Em que neste depoimento dela, ela falava que ela se queimava por dentro. Veja lá o conceito grego, tíreos, chamas da alma. Então todos, se nós avaliarmos, pararmos para nós mesmos, todos esses conceitos têm uma sua origem fantástica. É fácil jogar no outro, mas nós devemos sempre parar para nós mesmos. Da mesma forma hoje, inclusive, interessante. Era madrugada, fora um barulho ensurdecedor, e nós, sem conseguir conciliar um sono profundo, eu parei para mim mesmo, falei, não, eles estão me ajudando a desenvolver a paciência. Eles estão. Porque a vida é dura para quem é mole. A partir do momento em que nós vamos buscando os nossos limites, nós estamos respeitando o limite dos outros. Por muitas vezes nós podemos chegar a um restaurante e comer de algo que nós não gostamos. Eu faço sempre isso. Até coloquei outro dia junto. Cheguei, estava no Rio, pedi arroz com lula. Aí eu falei, não, eu vou comer. Eu nunca comi, falam que enrola. Então eu vou comer. Comi o primeiro bocado, comi o segundo, só que cresceu na boca. Daí eu não consegui engolir. Tentei de todo jeito, não consegui. Mas, logo outras, parar para nós mesmos. Então, há todo um conceito. Nós tínhamos uma série de transparências, da qual principalmente a diferença entre, porque o nosso corpo, a energia física, ela é nesciente, ela busca os seus instintos materiais, físicos. O físico, ele apenas quer. A nossa mente, ela deseja, e o nosso espírito sente. O meu querer carnal com o desejar mental, nós transamos, fazemos sexo. Mas quando nós desejamos e sentimos, nós fazemos o amor. O sentimento. Agora, só que os obsessores se fazem presentes. Esse sentimento pode ser mascarado. Da mesma forma que a meditação e a contemplação. Vamos sempre avaliar, então, trazer isto em mente, que a personalidade é da alma, o caráter é da mente e a índole é física.
Então, a personalidade, ela tem praticamente todo quanto os fluidos hormonais, bem como o Dr. Sérgio explicou ontem nos cristais do cérebro, da pineal. Então, essas tendências dos nossos sentimentos vão despertar as glândulas, que são os sensores de nosso caráter, que poderá influenciar a tireoide, o pâncreas, poderá influenciar qualquer uma das glândulas, das quais, dependendo do nosso caráter e da nossa personalidade. Vamos pensar numa coisa simples. Se eu estou com o sapato apertado, isto vai tocar na minha emoção, que é física, minha agressividade. E alguém vem e me incomoda, porque o sapato estava apertado, eu fico nervoso. E aí os obsessores se fazem presente, o indivíduo me incomoda mais, eu acabo até agredindo ou matando um terceiro, como se faz no trânsito. Mas, em compensação, se eu tiro o sapato, aquela variável diminui ou acaba. Mas o nosso caráter, a nossa consciência, porque a consciência é transcendental, o racionalizar é mental, e a simples comportamento do instinto, ele simplesmente o quer. Então, desta maneira, desta forma, esta jovem, ela vivenciou tudo. Antes, ela falava que ela estava vivenciando. Agora ela diz, eu fui. Hoje eu sou feliz. Veja, ela incorporou esse sentimento. Era tão felicidade quando ela começou a emagrecer, que os outros, essa alegria dela foi mal interpretada. E daí começou o tititi. E houve um momento muito importante em que ela perdoa o seu pai e a sua mãe. E nesse perdão, ela se encontra novamente. E foi muito importante, porque toda a conversão do processo, vamos ver? Pelas vozes ainda se fazem presente para você? Não. Não? Não. Obsessores. Quando eu comecei a melhorar, eu comecei a vencer, aí teve uma noite que eu fiz uma espécie de oração. Sim, sim. Aí eu conversei com esses vultos, conversei com essas vozes e eu coloquei para elas que eu havia compreendido o porquê delas estarem ao meu redor e que agora, naquele momento que eu estava bem, que se fossem espíritos ou o que fosse, que podia descansar em paz. Que eu tinha encontrado o meu caminho, eu tinha compreendido tudo o que estava acontecendo. Eu tinha compreendido. Ela constantemente ouvia essas vozes. É como se eles preescutavam-na. Constantemente essas vozes, ela via vultos. A partir do momento em que ela entrou numa vibração, em oração, buscando a compreensão, ela se perdoando, perdoando a outrem. Aqueles nossos irmãos a deixou também. Me compreendi, compreendi aos outros, a limitação de todos, me perdoei, perdoei a todos, e que eu seguiria o meu caminho e eles também podiam seguir o deles, podiam descansar em paz. Num determinado momento nós trouxemos isto. Peço perdão a todos aqueles que porventura eu magoei. Eu falei, Como é que você, expressando isto, você
qualquer momento da minha vida. Então, antes você perdoou a você mesma, pedindo perdão àqueles que porventura você magoou, para depois você perdoar aos outros. Eu senti necessidade de pedir perdão. Veja a vibração dela, ela transcendeu a si. Eu senti necessidade, olha o espírito, a comunhão espiritual dela. Senti necessidade de pedir perdão. O que nos é importante é isto: todos buscam ajuda, mas nem todos a alcançam. Ela coloca a respeito de Deus. Antes ela se culpava, ela culpava Deus, porque Deus, no momento em que ela mais precisava, Deus não estava presente. E num determinado momento ela compreendeu que Deus a fez amadurecer. Você está querendo me dizer que, através da sua mãe, das limitações da tua mãe, Deus se fez presente? Tua mãe te ajudou você ver a Deus pelas limitações dela? Ajudou. Como é que percebi? A mãe de Deus, a mãe foi instrumento de Deus de uma forma indireta. Acho que todas as pessoas que estavam comigo, acho que Deus deu um jeitinho de manipular para que eu o encontrasse. Então, vejam que a questão o entender, todos nós entendemos, mas o compreender, a ter essa percepção de mudança, nós também precisamos avaliar isto, bem como o Júpiter nos colocou, em que quando a pessoa, há uma determinada evolução ou involução, ele como profissional sente e encaminha a psicoterapia. Nós devemos saber que esta disfunção, seja ela quais for, também tem as suas situações endógenas, ou seja, o indivíduo já pode, de uma forma congênita, ele nascer com uma disfunção. Isto não quer dizer que ele vá mudar completamente, mas a qualidade de vida dele muda completamente. Nós temos muita afinidade com uma pessoa que não tem a nossa visão ocular. Ele é cego de nascença. Um dia eu tive, entre aspas, a infelicidade ou a percepção de perguntar a ele: fulano, você gostaria de enxergar o mundo com os nossos olhos? Ele me disse: não, porque o mundo de vocês, da forma que eu o vejo, é muito mais bonito do que na realidade ele o é. Então, esse mundo transcendental, nós temos que saber aquilo que eu vejo, aquilo que eu enxergo e aquilo que eu julgo absorver ou enxergar, ou transcender. Agradeço esta oportunidade a vocês, em que, tendo sempre um objetivo de parar para nós mesmos, em quaisquer circunstância, por mais difícil que seja, sempre existe uma razão de ser. Não é ser masoquista. Não, eu sofro porque eu sofro. Não é um determinismo, mas tudo tem uma razão de ser. E para esta jovem, quando ela colocou: eu perdoo meu pai, perdoo minha mãe, mas em primeiro lugar, eu perdoei a mim mesma. Você viu bem Antes eu sentia uma mágoa muito grande por tudo que ela me fez sofrer. Só que aí hoje eu não vejo mais por esse lado. Se eu sofri, acho que
limitação dela. Foi na limitação dela, foi na frustração dela, na própria incapacidade mesmo dela. Física, espiritual, mental. Mental, emocional, afetiva. Que acho que a limitação maior dela foi no lado afetivo. O fato dela não conseguir transmitir carinho, não conseguir transmitir apoio e não conseguir me compreender. Veja, ela não era capaz de dar amor para sua filha. Então, neste sentimento, nós temos que avaliar fatos muito importantes. Porque pode esta mãe, bem como também o doutor Sérgio colocou, a questão do fluxo dos fluidos da mãe para o seu bebê, pode esta mãe também apresentar uma psicopatologia. A filha ser, dentro de toda a fisiologia mental, ser normal, mas a sua mãe não. Então aí é como se fosse uma forma kármica da filha num determinado, ou nós todos, não uma filha específica, mas todos nós, compreender o outro na sua limitação. Por que ele me agride? Não é ele que é mau. Então nós temos que respeitar esse caminho de ida e volta. Então foi nesse momento em que, com esta percepção, ela evoluiu. Por me ajudar tanto. Eu só tenho a agradecer a você por ter me ajudado, a eu te ajudar. E eu o agradeço por ter me ajudado, por me ajudar tanto. Então observemos exatamente isto, de que houve uma ajuda recíproca. E a mesma coisa, Maria, quando procurou Jesus, ou Betânia, e ela procurava ajuda, e o mestre voltou-se para ela e falou: a tua fé te curou. É esta a relação de confiança. Não é o remédio. Se o indivíduo toma o remédio, ele é necessário, este remédio o tira da faixa de frequência física. Ele entra daí numa faixa de frequência mental, psíquica, onde nós possamos intervir. Então, quando nós encaminhamos um cliente nosso para a psiquiatria, é para que, com o psicotropo, esta pessoa entre numa faixa racional ou saindo da frequência de seus obsessores, para que nós possamos intervir. Obrigado a todos pela paciência. Esperamos ter transmitido a vocês. Deus nos pague. Obrigado. So long. Sayonara. Auf Wiedersehen. Em nome